Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos voltar aqui, né, os vídeos. Nós vamos voltar às nossas gravações. E espero que vocês gostem da aula de hoje, até porque é a primeira vez que estaremos gravando aqui uma aula de direito constitucional, né? Os vídeos que vocês têm no site à disposição são todos vídeos de processo penal ou então de direito penal. Mas, de todo modo, considerando que esse semestre, né, acadêmico, nós estamos aí vendo a matéria de processo constitucional, né? Então, fica à disposição de vocês justamente aquilo que a gente iria ministrar na aula 6 e uma parte da aula 7, beleza? Então, eu preciso que a partir de então vocês tomem aquele cuidado de sempre, né, de trazer junto a si o vade-mecum, a lei, né, basicamente. No caso específico, a Constituição Federal vai ser interessante de ser utilizada e também os slides, porque, como eu sempre falo a vocês, é muito importante acompanhar nossas aulas através dos slides, belezinha? Então, gente, seguinte, primeiro slide, tá certo, da aula 6, vamos começar assim. Eu sei que algumas turmas já começaram a ver o conteúdo dessa aula 6, mas de todo modo eu acredito que nem todas começaram, então não custa nada a gente fazer uma breve revisão, tá certo? Para aqueles que já viram. Para os demais, assunto novo, né? Então, de todo modo, vem aí um conteúdo bem legal para vocês. Olha só, na aula 6, gente, começa com os objetivos de aprendizagem, né? O slide 2 da gente fala em 4 objetivos de aprendizagem. Coisa bem simples, né? Primeiro deles é diferenciar o controle concentrado do difuso. Quanto ao objeto da decisão proferida pelo órgão julgador, isso em sala de aula a gente já tinha feito, né? Nós colocamos em todas as turmas, né? Fizemos questão aí, eu e vocês, alunos, né, colocar no quadro a diferença entre um tipo de controle e o outro, mas nada impede que a gente faça aqui novamente algo bem superficial, né, para fazer uma breve revisão. Outra coisa, definir reserva de plenário, essa cláusula de reserva de plenário, a gente também já fez a distinção, apontamos inclusive na aula antecedente a questão lá do dispositivo constitucional que trata, fizemos a distinção entre plenário e corte especial, também fizemos aí uma distinção entre a competência das turmas e câmaras e também desses dois órgãos, né, que é o plenário e a Corte Especial, no que diz respeito à função de cada uma delas, né? E a gente ainda tem aí um terceiro ponto que fala explicar, né, explicar a suspensão da execução da norma inconstitucional pelo Senado Federal. Gente, essa parte também a gente vai tratar na aula de hoje de uma forma mais aprofundada, nós vamos pormenorizar isso daí, mas também já foi objeto de aula, né? Na aula passada nós fizemos aí toda essa distinção. Nada impede que hoje a gente também faça aqui uma breve revisão e aprofunde os pontos que ficaram faltando, tá certo? E por fim, tem ainda mais o seguinte, informar os efeitos da decisão em sede de controle difuso. Vejam, nessa parte aqui de informar os efeitos da decisão, o que eu quero que vocês fiquem sempre atentos é a extensão dos efeitos do ponto de vista pessoal, né? Quem são os agentes que serão assambarcados, serão envolvidos por essa, afetados, né, por essa decisão, e também os efeitos temporais, se ela vai retroagir, não vai retroagir, se vai ser aplicado para o futuro ou não, se tem essa possibilidade, né, no dito sistema de controle difuso. Beleza? Olha, uma coisa que vocês precisam ficar bem atentos, essa é a nossa última aula, tá certo? Antes da prova da primeira unidade. Se é a nossa última aula antes da prova, é bem provável que existam alguns conteúdos aqui que serão vistos somente nessa aula e nós não vamos ter a oportunidade de aprofundar tanto em sala, porque a próxima aula já será conteúdo da unidade 2, embora, como eu disse a vocês, né, nós ainda não tenhamos feita a prova, né? A prova vai ser daqui a 2 semanas, mais ou menos, então vocês vão ter bastante tempo aí para ver e rever isso daqui, mas alerta, né? Cuidado, isso daí vai acabar aparecendo na provinha de vocês, tá certo? Embora seja em videoaula, preciso que vocês assistam com todo cuidado para que a gente possa, de fato, poder cobrar e vocês terem êxito, né, nesse projeto, né, que a gente está trilhando aqui, traçando e cuidando, tá bom? Galera, então vamos lá, vamos começar a brincadeirinha, né? Nossa primeira parte, nossa primeira etapa aqui, essa aula fala sobre controle difuso de constitucionalidade. Lembrando, né, que nas aulas antecedentes nós já fizemos uma boa distinção entre o dito controle difuso, vou até colocar aqui no quadro, ó, o sistema é esse,
Belezinha, gente? Como vocês estão vendo aí, ó, demais órgãos do Poder Judiciário e também o STF, e aqui embaixo comecei, né, por ele, o dito concentrado, né, que é o que importa para a unidade 2, feito o controle pelo Supremo Tribunal Federal, beleza? Com relação ao controle dito difuso, né, como a gente já tinha colocado, ele é exercitado por qualquer órgão dotado de jurisdição. Como eu disse a vocês, é uma situação que o Poder Judiciário, né, ele vai poder afastar a aplicação da lei para as partes que estejam em litígio. Então, perceba que aqui é diferente do dito controle abstrato, dito concentrado, que se faz no Supremo Tribunal Federal através daquelas ações de controle, ADI, ADC, ADPF, né? Porque aqui no dito controle difuso, a gente pretende, né, dar uma solução a uma lide, um problema judicial, né, que existe entre dois personagens, autor e réu. Sendo que, durante a fundamentação da sentença, o juiz vai poder utilizar os argumentos delineados, elencados por autor e réu, mas ele vai fazer isso daí também, né, confrontando com a Constituição. Digamos que o argumento utilizado pelo autor, pelo réu, tenha sido com base em um contrato, ou então com base em uma lei. E o juiz perceba que esse contrato ou essa lei seja incompatível com a Constituição. O que é que ele vai fazer? Ele vai afastar essa lei ou esse contrato, tá certo? Vai deixar de aplicar em razão dessa incompatibilidade. Isso é justamente um dito controle difuso, que não se confunde com o controle concentrado que se realiza no Supremo, beleza? Aqui a gente tem, né, algumas disposições já bem óbvias, já cuidadas em sala de aula, né, que esse controle existe na Constituição Federal desde 1891, já é bastante antigo, né, inclusive mais antigo do que o abstrato concentrado que existe pela representação de inconstitucionalidade desde 1934, que aconteceu, portanto, aí quase 40 anos depois, né? E, como eu disse a vocês, no final da aula antecedente, né, isso daí advém, né, de uma criação de Kelsen, né, foi instaurado primeiramente na Áustria, né, na Europa, por isso é considerado também um sistema europeu, mas, eita, troquei as bolas. A gente está falando difuso, sistema norte-americano. Calma, 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 já está dando pipoca aqui na cabeça. Sistema difuso norte-americano, caso Marbury versus Madison, tá certo? Justamente aquele caso onde o juiz Marshall julgou, né, a possibilidade de afastar a aplicação da determinada lei em face da Constituição Federal, Constituição norte-americana, né, e isso sendo feito em sede de controle dito concreto, concreto difuso, porque o caso que foi apresentado a ele foi um caso dito concreto, né? A finalidade principal, galera, mais uma vez aqui recapitulando, né, é a proteção de direitos subjetivos. Direito subjetivo, como eu já tinha mencionado em sala de aula, é aquele que pertence a cada um de nós e pode ser exercido individualmente. É diferente do dito direito objetivo, que aí já tem um patamar diferenciado, né? Pertence a todos nós, mas nós considerados coletivamente, né? Situação bem diferente. Pode ser reconhecido de ofício. Essa declaração de inconstitucionalidade, esse reconhecimento, esse afastamento da Constituição, esse afastamento dessa norma ou desse ato jurídico aí considerado inconstitucional pode ser feito independentemente de pedido das partes, tá certo? Por isso consta aí, pode ser reconhecido de ofício. Então, cuidado. Mesmo que as partes não tenham elencado, não tenham arguído essa inconstitucionalidade, o juiz pode, mesmo sem ter sido provocado no momento da sua fundamentação, afastar a dita norma ou o ato normativo considerado inconstitucional por iniciativa própria do juiz, tá certo? É uma análise incidental, tá certo? É uma questão prejudicial de mérito. Quando a gente fala de prejudicial de mérito, quer dizer basicamente que eu tenho um determinado assunto que é de mérito, ou seja, aquilo que foi pedido ou foi colocado como argumentação pela parte de parte ré. O que é que eu tenho que fazer na qualidade de juiz? Eu preciso analisar a constitucionalidade de maneira prévia, tá certo? Então a gente tem sempre que ficar atento a esse detalhezinho. Vamos até colocar num quadrinho, né? Ó. Aqui, ó, controle difuso, tá certo, gente? No dito controle difuso, a gente vai ter que fazer essa questão aqui ficar mais explícita. Eu acredito que dá para enxergar, né? Aí está dizendo basicamente a constitucionalidade é analisada de quê? Ó? Opa, analisada de forma prévia, tá certo? Por quê?
Como eu disse a vocês, aqui a gente está dentro de uma situação onde temos uma questão prejudicial ao exame do mérito. Não foi isso que a gente falou? Pois bem, galera, essa prejudicialidade ao exame do mérito significa que, embora eu tenha fundamentado o meu pedido em uma lei ou em um ato normativo, se aquela lei ou aquele ato normativo forem reputados ou considerados inconstitucionais, o que é que vai acontecer? Eu não vou poder utilizar aquele argumento. Então, aquele meu fundamento será falho, será inexistente, será considerado nulo, por aí vai, né? Então, vocês percebam que o juiz, em primeiro momento, deve fazer o quê? Evitar tratar diretamente daqueles argumentos que foram colocados pelas partes, ou, digamos que eu tenha sido a parte que falou sobre a constitucionalidade, e eu tenho que tratar primeiramente dela. Então, o pulo do gato aqui, a parte mais interessante é perceber que eu preciso sempre tratar primeiramente da questão constitucional, porque essa questão constitucional vai necessariamente afetar a análise dos demais pedidos. O fato dela analisar, perdão, dela afetar essa análise, afetar esses pedidos que foram feitos, é justamente o que leva a gente a entendê-la como sendo uma questão prejudicial de mérito. Eu sei que vocês todos ainda estão no quarto período da faculdade, estão engatinhando ainda, né, na formação do conhecimento jurídico de vocês, mas esse termo prejudicial de mérito é algo que vocês vão ouvir várias vezes, sobretudo nas disciplinas de processo civil, processo de trabalho, processo tributário e até mesmo processo penal, tá certo? Então é algo que vocês têm que ficar bem atentos. Outro ponto é, não declara no dispositivo. Como eu disse a vocês, o dispositivo é a parte da sentença onde há o comando, onde há a ordem, né? O juiz manda fazer alguma coisa. Nesse mandar, justamente ele não pode mandar declarar, né? Ele não pode declarar a inconstitucionalidade da lei, porque se ele o fizer, ele vai estar se imiscuindo, vai estar adentrando, violando a competência do Supremo Tribunal Federal, né? O que vai gerar um prejuízo absurdo para a gente, né? Então, não dá. O máximo que eu posso fazer na qualidade de juiz, né? Abaixo do Supremo é o que, gente? Fiquem bem atentos, afastar a aplicação da norma. Eu tiro a norma considerada inconstitucional ou então aquele ato normativo reputado inconstitucional. Belezinha? Show de bola? Então, seguindo, né, galera? Olha só. Com relação ao objeto do controle difuso, a gente tem algumas coisinhas interessantes a serem colocadas. O objeto dele é bem superior, bem maior, mais amplo do que aquele objeto que foi estudado, né, de maneira bem superficial ainda, né, nas ditas ações de controle concentrado. No controle difuso, qualquer ato emanado do poder público pode ser objeto, né, de controle de constitucionalidade. Como eu disse em sala de aula, pode ser até mesmo um contrato, não precisa ser um ato normativo de caráter geral, como é algo que se exige lá do controle de constitucionalidade reputado concentrado. Então a gente vai voltar novamente aqui ao quadro, né, para deixar isso aí bem separadinho, bem organizado para vocês, tá certo? Porque não quero que fique aí nada pendente. Então vamos lá. Gente, olha só. Lembrem desse detalhe, tá certo? O dito controle aqui, ele é mais amplo no que diz respeito ao objeto. No dito concentrado, que é aí que a gente precisa fazer esse comparativo, eu quero que vocês olhem o que eu vou deixar no quadro. Beleza, gente? Olha só. Isso que está no quadro diz respeito ao controle o quê? Concentrado, mas a gente está estudando difuso, tá bom? Então, ó, eu quero que vocês fiquem bem ligadinhos nisso. Controle concentrado, ele é diferente. Se dá no Supremo, através daquelas ações de controle de constitucionalidade que a gente já tinha colocado, né? Somente se dá quanto aos objetos, sendo lei ou ato normativo.
Se o objeto for uma lei, pode ser uma lei de efeitos concretos ou lei de efeito abstrato. Essa daqui é mais comum. Agora, quando estiver falando de ato normativo, somente de efeito concreto, é justamente o que está aqui colocado para vocês no quadrinho, tá bom? Então perceba que aqui existe uma certa limitação quanto ao objeto, coisa que não existe de jeito nenhum. E aí vale a pena gravar, não existe essa limitação com relação ao controle difuso. Controle difuso, galera, como é que é? Lembra, mais amplo, o objeto pode inclusive abranger o quê? Contrato, tá bom? Então fica aí a nota, deixa isso bem gravadinho, porque tem aí uma situação bem diferente. Outra coisa diz respeito também à questão de as ações de controle dito concentrado, elas podem ou não, né, atacar atos normativos de cunho federal, algumas só atacam federal, outra federal estadual e outra federal estadual e municipal. Ao passo que aqui eu posso atacar qualquer tipo de ato normativo, tá certo? Desde que esteja violando o texto constitucional, não importa de onde veio. União, Estado, Município, isso é irrelevante para o dito controle difuso. Tranquilo? Outra coisa também interessante é que no dito controle concentrado de constitucionalidade, eu só posso discutir normas que foram editadas posteriormente à norma parâmetro, né? A norma parâmetro é justamente a Constituição ou emendas constitucionais. Agora, quando eu estiver falando do controle dito difuso de constitucionalidade, a brincadeira é diferente. Note que aqui abaixo, tá certo? Nesse último ponto do primeiro slide da gente, é o slide primeiro de conteúdo, que é o slide 3, fala o seguinte: pode ser até de ato revogado, com efeitos exauridos ou então anterior à Constituição Federal. E perceba que nesse caso aqui, de ato anterior à Constituição Federal, a brincadeira é diferente. Por quê? Não é a gente tratar aqui de recepção ou não recepção, como a gente já tinha colocado em sala de aula. Aquela história da inconstitucionalidade superveniente, aproveito para revisar, não existe, né? O Supremo entende que a gente adota ou recepção ou não recepção das normas publicadas anteriormente à Constituição Federal, ou então anteriormente ao parâmetro de controle, que pode ser uma emenda. Mas quando a gente trata aqui do controle considerado difuso, a brincadeira é diferente, porque o que vai acontecer? Eu vou poder fazer um comparativo aqui entre Constituição e ato normativo ou lei, mas essa Constituição aqui, que eu estou levando em consideração como sendo o parâmetro, não é a Constituição de 88, mas sim a Constituição que estava vigente à época dessa lei ou desse ato normativo. Então a gente tem que ficar atento com esse detalhe aí também, porque pode gerar uma eventual confusão, e a gente não quer isso de jeito nenhum para a gente, né? Ó. Então, lembrem desse detalhe. Se for possível, volta o vídeo, ajeita aí, revisa, porque é importante para nós demais, tá bom? Dando sequência, galera, a gente tem aqui, né, os efeitos da decisão em controle difuso. Como eu disse a vocês, os efeitos são diferenciados com relação aos efeitos que a gente tem em regra lá no controle dito concentrado. Primeira brincadeira é que os efeitos são interpartes. O que quer dizer efeitos interpartes? Efeito interpartes significa que quando eu tiver uma determinada decisão falando de controle difuso, eu vou estar normalmente relacionando a quê? A um caso concreto que eu estou tentando solucionar, onde existe autor e réu, parte autor e parte ré, e eu, na qualidade de juiz, quero dar um determinado provimento judicial para solucionar aquela lide, aquela demanda que foi apresentada a mim no meu exercício jurisdicional, beleza? Só que o detalhe é que a dita questão constitucional que vem a ser discutida como fundamento do pedido, então fundamento da sentença, numa parte dispositiva. Então, se eventualmente eu afastei determinada norma ou ato normativo por entender inconstitucional, aquilo só vai repercutir entre as partes do litígio, tá certo? A gente já estudou até que existe uma possibilidade de abstrativização aí, né, uma tendência a uma abstrativização, no que diz respeito à possibilidade de editarmos uma súmula vinculante ou então naquela situação onde o Senado Federal pode suspender a eficácia da lei, tá certo? Mas, de todo modo, lembrem, a regra para o nosso sistema difuso, que é um sistema difuso diferente do norte-americano, né, que é um sistema de common law, ele é interpartes, ou seja, não vai ultrapassar as partes que estão envolvidas no litígio, não vai pegar a mim, não vai me atingir, não vai atingir minha mãe, não vai atingir vocês, não vai atingir ninguém. Só vai atingir somente as partes que estão envolvidas diretamente no litígio. Belezinha? Show, né? Efeitos ex tunc.
Muitas vezes o pessoal fica pensando, pô, professor, mas será que ex-tunc? Ex-tunc é o quê? Lembra, a regra é o quê? A gente lembrar que, necessariamente, quando eu estiver falando de declaração, afastamento de lei, seja lá o que for, a gente vai ter aqui uma situação onde o magistrado reconhece uma nulidade. E em se tratando de nulidade, a nulidade faz com que a norma perca seus efeitos desde a origem. Então, os efeitos são ex-tunc em regra. Agora, aí vem um detalhe. Embora eu não tenha escrito em lugar algum, em lei, tá certo? Na Constituição Federal, a possibilidade de modulação dos efeitos, né? Efeitos temporais, aqui a gente tem o quê? Uma decisão do Supremo, né, no agravo de instrumento 641/798, fiz até com a questão de colocar aí no material de vocês, que ele estende, né? Ele faz uma verdadeira analogia do artigo 27 da Lei 9686/99. Essa Lei 9686/99 é justamente a lei que trata do processo da ADI e da ADC, tá certo? Ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade por omissão e ação declaratória. Essas ações aí estão previstas nessa lei. Essa lei, como o nome já está, como acabou de colocar, né? Ela trata justamente das ações de controle concentrado. Só que o Supremo disse que essa possibilidade de modulação de efeitos está prevista aí no artigo 27, também se aplica irrestritamente, né, a esse caso que a gente estava colocando aí, de controle de constitucionalidade difuso, tá certo? Então, pode aplicar sem qualquer problema, embora não exista essa previsão normativa expressa, existe previsão jurisprudencial, e aí autorizada pelo próprio Supremo, tranquilo? Eu coloquei também uma observação, dizendo aqui que o STF também admite para a hipótese de não recepção de normas pré-constitucionais. Então, falando de recepção ou não recepção, ainda existe a possibilidade, né, de modulação de efeitos, como está aí bem colocado para vocês. Beleza, gente? Outro ponto, né, já o ponto 4 da nossa aula, é a regra do reserva de plenário, né, ou cláusula de reserva de plenário, que está estabelecida aí no artigo 97 da Constituição. Só um instantinho. Pessoal, então, a cláusula de reserva de plenário, como eu tinha colocado em sala de aula, e aqui a gente já vai só recapitular, diz respeito a uma coisa bem interessante, que é a possibilidade a necessidade de ser observado um quórum mínimo no momento da votação pelo plenário ou pela Corte Especial de assunto envolvendo constitucionalidade de lei ou ato normativo. A brincadeira, como foi tratada em sala de aula, né, significa mais ou menos o seguinte: eu tenho um recurso que vai para o Tribunal de Justiça, para um TRF ou para qualquer outro tribunal, e nesse recurso o que é que acontece? Ao invés de ser julgado direto pelo plenário ou pela Corte Especial, o órgão fracionário ele tem essa competência para julgar esses casos menores, né? Só que se eventualmente for suscitada e reconhecida essa questão constitucional, existe a necessidade de remeter para esse órgão superior, né? Superior do ponto de vista aí, basicamente administrativo, porque eles estão no mesmo patamar. O que é que acontece? Envia-se essa questão, apenas a questão constitucional, para ser discutida no dito plenário ou corte especial, e uma vez resolvida, retorna com a solução para o órgão fracionário, que pode ser uma turma ou uma câmara, tá certo? Para que o processo tenha continuidade de julgamento, com base, obviamente, considerando, obviamente, aquilo que foi decidido pela Corte Especial ou pelo plenário. Tranquilo? Com relação a esse princípio, lembrem também um detalhe interessante que diz aqui o seguinte: precisa, né, olha, somente pelo voto da maioria absoluta dos membros. Muita gente acabou confundindo essa maioria absoluta com maioria relativa. Aqui eu deixo claro, mais uma vez, né, faço questão de evidenciar. A maioria absoluta diz respeito a 50% mais um dos membros, do total de membros componentes do tribunal. Então, se o tribunal tem 20 membros, a gente teria a maioria absoluta sendo sempre o número 11. Metade não seria 10? Beleza. Qual é o primeiro número superior a 10? 11. Então, mesmo que no dia da sessão eu tenha somente 12 desembargadores presentes ou 12 ministros presentes, não importa. A maioria absoluta será um número fixo, qual seja esses 11, tá certo? Fechado, galera? E aí, acabou a parte da revisão, né? A gente vai seguir propriamente para a aula. Galera, é o seguinte, ponto novo aí colocado para vocês diz respeito a esse teste, né?
teste 1, colocado aí à disposição de vocês. Vocês vão dar uma olhadinha, né? Se eu fosse vocês, eu pararia o vídeo agora, só para que não haja questão aí de prejuízo, né? Na hora de vocês fazerem a análise da questão correta. Enquanto isso, tá certo? Eu vou aqui enrolando vocês, né, um pouquinho. E vamos começar a fazer aqui as respostas. Olha só. Primeira delas, vamos analisar, né? O controle de constitucionalidade de difuso é verificado quando a Câmara de Deputados desaprova a emenda constitucional. Difuso. Difuso eu falei de quê, galera? Falei daquela situação onde qualquer órgão do Poder Judiciário poderia realizar o dito controle. É legitimado para julgar apenas a Corte Especial do STJ? Não. Se reconhece o exercício a todos os membros... Opa! Reconhece o exercício a todos os membros do Poder Judiciário. Letra C, né? Letra D. O Senado desaprova o projeto de lei tendente a revogar a cláusula pétrea e nada a ver. E o chefe do Poder Executivo veta lei que viola as disposições constitucionais. Então, galerinha, a gente tem aí uma situação bem legal, né? Onde na nossa aula de número 6, o gabarito da primeira questão é a letra C de casa, tá certo? Vamos passar aqui para o ponto 6, próximo slide. Cláusula de reserva de plenário, gente, olha só. Aqui a gente tem algumas explicações em torno disso, mas é uma explicação mais relacionada à questão processual civil, né? Porque aqui a gente tem, na verdade, uma divisão de competência funcional, né? Competência funcional diz respeito às funções que são exercidas por cada órgão. Aqui, vamos lá, a gente desempenha funções recursais distintas, né? Muitas vezes. A turma recebe lá o conhecimento de uma determinada apelação, ao passo que o dito órgão especial, ou então o pleno, vai tratar somente da parte constitucional, mas, de todo modo, nada passa de uma competência funcional. E quando vocês estudarem, né, em processo civil ou processo penal, vocês vão entender que a competência funcional é sempre uma competência de natureza absoluta. Então, caso isso daí venha a ser violado, o que vai acontecer é que nós teremos necessariamente uma nulidade. E essa nulidade ela não comporta convalidação, tá certo? Não vai ter para onde correr. Caso a turma, caso a Câmara viole essa cláusula de reserva de plenário, o julgamento é totalmente nulo, tá certo? Causando um prejuízo, inclusive, para todos os demais atos processuais que forem praticados depois, porque acabam sendo contaminados. Então, ó, cuidado com isso daí sempre, tá certo? Então, a gente tem aqui, divisão horizontal da competência funcional, vai gerar a dita nulidade absoluta, né? E o julgamento, no caso concreto, é pelo órgão fracionário, justamente aquele vai e vem que a gente já tinha colocado, né? Está aqui na turma, sobe para o plenário para a Corte Especial, depois desce para ter continuidade do julgamento, porque lá só vou julgar a questão constitucional e não a questão de fato que foi colocada lá para revisão em sede de recurso, tá certo? Atenção para o parágrafo único do artigo 949 do novo CPC, tá certo? O 949, parágrafo único do novo CPC, ele coloca para a gente uma situação bem interessante, que é justamente a desnecessidade, ou seja, torna-se desnecessário submeter a plenário à Corte Especial, né, situações que já existam, né, pronunciamento sobre a constitucionalidade do plenário ou então do Supremo Tribunal Federal. Isso daí, galera, nada mais é do que uma situação que a gente até colocou aqui, né, gera leading case para os demais casos. Ou seja, se eu já, na qualidade tribunal ou na qualidade suprema, me manifestei em torno de uma questão similar àquela, o tribunal vai acabar se tornando o quê? Ó? Autorizado a não, tá certo? A não remeter esses autos para o plenário Corte Especial. Isso garante, na verdade, uma celeridade. Lembrando que isso daqui não está dizendo que eu estou vinculado na qualidade tribunal a não enviar. Eu posso enviar porque posso entender ser um caso diferente, diferenciado, situação completamente distinta. Mas lembre, isso aqui não é efeito vinculante, na verdade é um procedimento que se adota para tornar o julgamento mais célere, mais rápido, tá certo? Fica de olho nisso aí também, tá bom? Então, precisa de duas coisas, né? Ó, vamos lá. Pronunciamento do dito tribunal onde o processo está sendo julgado, ou então um pronunciamento do STF. Se já existir, morreu, tá certo? Tem para onde correr, não. Outra coisa, não se aplica a cláusula de reserva de plenário para órgão distinto de tribunal. Reserva de plenário, gente, é só para tribunais. De novo.
Beleza? Eu acho que vocês já conseguem enxergar. Reserva de plenário somente para tribunal. Aí a pergunta é, juizado especial, turma recursal, é tribunal? Alguns de vocês podem se confundir. Ainda não é matéria que vocês estejam vendo na faculdade, mas alguns ou já estagiaram, ou já tiveram algum processo sendo julgado, uma turma recursal. E é basicamente o seguinte, o juizado especial, que tem essa competência para julgar causas menores em regra, né? Causas de importância um pouco menor, sobretudo do ponto de vista econômico, financeiro e também do ponto de vista criminal, infrações de menor potencial ofensivo, vão ser julgados por um juiz singular, tá certo? E o recurso, eventualmente cabível, será julgado por vai ser julgado por uma turma recursal. Só que o nome já diz, galera, turma recursal é tribunal? Não é tribunal. Tribunal, somente TJs, TRFs, STJ, Tribunal Militar, Tribunal Eleitoral, Trabalho, qualquer que seja. Tá certo? Então, gravem essa informação. Juiz singular e também turma recursal não vai ser submetido à cláusula de reserva de plenário de jeito nenhum. Então, muito cuidado com relação a isso daí, tá certo? Vamos lá. Existe um outro teste aí, um teste número 2, tá certo? Que eu quero que vocês respondam também. Esse teste número 2, galera, olha só. Vamos analisar ele aí. Mais uma vez, peço que pausem o vídeo e respondam, mas a gente vai continuar, né, porque não adianta ficar perdendo tempo. O voto da maioria dos membros do pleno de cada tribunal é exigível para declarar a inconstitucionalidade de lei, podendo a inconstitucionalidade de outros atos normativos ser declarados por órgão fracionário? De jeito nenhum. A cláusula de reserva de plenário é plenamente aplicável a órgãos recursais típicos, juizado especial, acabei de falar, né? C. Interposto recurso de apelação, a chamada cláusula de reserva de plenário deve ser observada sempre que a questão constitucional é suscitada, tanto para afirmar a constitucionalidade como a inconstitucionalidade. Perfeito, lindo, maravilhoso, né? Letra C, de novo, aí a gente tem como sendo a alternativa correta. Letra D. Decidido o incidente de inconstitucionalidade com observância da cláusula de reserva de plenário, os efeitos da decisão do tribunal ou da turma recursal ao pronunciar a inconstitucionalidade terão incidência... Eita, bexiga, nada a ver, né? Erga omnes, ex nunc, viajou, né, gente? Não vai rolar, não. E a letra E. No âmbito do controle incidental de constitucionalidade, incidental, vamos lembrar, é o quê? Incidental significa difuso, porque o outro controle não é incidental, é controle de mérito, tá certo? Poderá o magistrado reconhecer tanto violações materiais quanto formais à Constituição, independentemente de requerimento apresentado pela parte. Vamos de novo. No âmbito do controle incidental, poderá o magistrado reconhecer tanto violações materiais quanto violações formais à Constituição, independentemente de requerimento apresentado pelas partes. Essa questão aí, galera, ela está aparentemente com duas alternativas corretas, né? Veja que a letra E, ela se adequa àquilo que a gente já tinha falado anteriormente, né? Olha só. No âmbito do controle incidental, como eu disse, é o dito controle difuso, poderá o magistrado reconhecer tanto violações materiais? Pode. Formais também a Constituição? Pode. Independentemente de requerimento, o que é que eu disse? Também. Então, tudo que está na E está adequado, da mesma forma como tudo que está na C. Essa questão, no meu ver, deveria ter sido anulada, tá certo? Mas, de todo modo, aqui a gente precisa da questão justamente para podermos fazer o quê? Uma discussão, né, em torno de pontos bem relevantes para nós. Então, fica a dica aí, tá certo? Tanto a letra C quanto a letra E, nesse caso em específico, são reputadas adequadas, né, pelo que a gente vem estudando em sala de aula. Pessoal, adiantando novamente o slide, agora a gente vai para o slide número 8, né, que fala aqui justamente da súmula vinculante número 10. Fala o seguinte para a gente, né? Viola a cláusula de reserva de plenário, que foi essa que a gente acabou de estudar, a decisão do órgão fracionário tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afasta sua incidência no todo ou parte. Como está bem colocado aí, isso parece até ser meio besta, né, meio óbvio, mas a gente tem que ficar atento, né, porque, seguinte, nos tribunais é muito comum, tá certo, que os desembargadores, os membros do tribunal, ministros às vezes, eles adotem um procedimento, né, que afaste indiretamente a constitucionalidade da lei sem reconhecer expressamente. Isso muitas vezes passava batido, tá certo? E o que é que acontecia? Caso passasse batido, simplesmente deixava-se
tudo por conta da turma ou da Câmara, ou seja, aquele órgão fracionário acabava decidindo não só a questão fática, como também a questão recursal, como a questão constitucional. Gente, deixa eu só virar aqui porque o celular está tocando. Enfim, voltando. Somente a questão, ele só tem competência para julgar a questão fática, né, a questão recursal que foi apresentada a ele, mas não tem atribuição, não tem competência para julgar a questão constitucional, porque é exclusiva do plenário ou da Corte Especial. Só que existia algo, né, chamado de declaração escamoteada de inconstitucionalidade, né, que é algo que não se aceita. Todavia, e aí, cuidado, e aí, muita atenção, e aí, anota no caderninho, né, a gente tem que ficar atento a algo que é completamente distinto. Completamente distinto é o seguinte: o Tribunal de Justiça, o TRF, qualquer tribunal, ele pode receber um determinado problema, um processo, né, que está lá com ele, e ele verifica que a lei ou ato normativo no qual se fundamenta o direito, ele é constitucional, sim. Só que verifica também que o prejuízo que pode advir daquela questão, mesmo sendo entendida como constitucional, traz muito prejuízo às partes, tá certo? As duas partes, ou então a parte que é hipossuficiente, que é mais carente. Então, ele pode afastar a dita lei ou ato normativo excepcionalmente para aquele caso, porque ali existe o quê? Uma situação de grave prejuízo. Mas perceba, nesse caso específico, eu estou reconhecendo a inconstitucionalidade? Eu estou me manifestando sobre constitucionalidade? Não estou. Se eu não estou me manifestando sobre constitucionalidade, então nada impede que essa decisão de afastar a lei ou ato normativo em razão de uma verdadeira, como se coloca aqui, né, no caso, uma derrotabilidade das regras, né, não precisa ser remetido ao plenário nem à Corte Especial. Então, isso aí, toma cuidado. Existe essa possibilidade, né, de situações tão graves serem colocadas para julgamento que se faz necessário afastar, naquele caso em específico, a aplicação da lei ou do ato normativo, embora não esteja sendo reconhecida a inconstitucionalidade, o tribunal pode afastar, sem que precise remeter essa questão ao referido órgão especial ou plenário. Tranquilo? Mais um slide aí terminado, né? A gente vai aí para o slide agora número 11. Um detalhe interessante também é o seguinte, gente, olha só, não é utilizado, né, para as hipóteses de interpretação conforme. A gente ainda vai estudar, né, na próxima aula, que é justamente a aula, não, a gente está na 6, 7, na aula 8. Muito bem. Na aula 8, gente, a gente vai estudar uma situação que é a seguinte: as técnicas de declaração de inconstitucionalidade. Declaração de inconstitucionalidade com redução total, com redução parcial, sem redução de texto, com redução de texto. Vai ser um monte de técnicas dessa de interpretação, tá certo? Interpretação e declaração de inconstitucionalidade. Só que o detalhe é, o Supremo, eu já vou adiantar para vocês, né, entende que não existe declaração de nulidade parcial sem redução de texto. Na verdade, o que ele entende é que existe uma tal de técnica de interpretação conforme a Constituição. Então, o que é que acontece? Caso eu tenha uma determinada norma, e essa norma seja plurissignificativa, vou até colocar no quadro. Olha só, gente. Coloquei aqui para vocês o seguinte: norma plurissignificativa, coloquei aqui a lei A, tá certo? E essa lei A, ela tem o quê? 3 acepções possíveis. 3 interpretações cabíveis. Sendo que interpretação 1 não tem problema nenhum, interpretação 2 sem qualquer problema também, agora interpretação 3 pode violar diretamente o texto constitucional. O que é que o Supremo entende? Entende o seguinte: que aqui cabe uma interpretação dessa lei, né? Interpretação desses significados conforme a Constituição, de modo que estariam autorizados os 2 primeiros significados, mas o terceiro eu retiro. Beleza? Só que perceba o seguinte: essa declaração de inconstitucionalidade, né, sem
redução de texto, que é conhecida também como interpretação conforme, né, a Constituição, ela não precisa obedecer essa cláusula de reserva de plenário. Por quê? Aí vocês vão precisar deixar anotado o seguinte, olha só. A inconstitucionalidade estaria na interpretação e não na lei propriamente dita. Então, eu não vou estar declarando a nulidade parcial, eu não vou estar declarando a nulidade da lei, de nada. Então, não precisaria remeter isso aí ao plenário. Então, o próprio órgão fracionário poderia, tá certo, declarar essa interpretação conforme a Constituição, retirando essa interpretação que seria em dissonância, né, não conforme a Constituição. Beleza? Então, cuidado. Quando eu estiver falando de interpretação conforme, não há a necessidade de obedecer à cláusula de reserva de plenário. Tá joia? Fica de olho, isso aí é interessante demais para vocês. Não dá para deixar passar batido, tá bom? Gente, o ponto 6, né, agora já largando um pouquinho aqui esse osso da súmula vinculante número 10, fala da suspensão da execução da lei pelo Senado Federal. Isso daí, inclusive, gerou forte discussão dentro do Supremo Tribunal Federal, em caso que foi julgado até de modo recente, tá certo? A dita decisão foi, deixa eu até lembrar aqui, falando sobre a lei de crimes hediondos, quem tiver curiosidade aí de dar uma olhada, né, é justamente o HC 82959 de São Paulo, onde o Supremo Tribunal Federal quis colocar a atuação do Senado como um de mero publicizador, né, da decisão do Supremo, porque essa decisão do Supremo ela teria a possibilidade, vamos lá, de retirar a norma dita inconstitucional do ordenamento jurídico em sede de controle difuso. O problema qual é? Isso daí seria uma situação de verdadeira mutação constitucional. A interpretação do Supremo perante isso daí teria a possibilidade de mudar a interpretação normativa completa, dando praticamente uma situação onde o Supremo estaria legislando através de uma interpretação muito diferente daquilo que se pretendia dar, tá certo? A grande questão que a gente se pergunta é, o Supremo adotou essa situação aí, dessa teoria da abstrativização do controle difuso, diretamente? Não, não adotou, tá certo? Hoje, permanece ainda, né, a situação onde apenas o Senado possui essa competência, possui essa atribuição de suspender a eficácia da lei ou do ato normativo reputados inconstitucionais por decisão do Supremo em sede de controle dito difuso. Então vamos deixar aí anotado no quadrinho de novo, né? Olha só, mais uma coisinha. Beleza, galera? Anotem isso que está aí colocado, né? Suspensão da eficácia pelo Senado somente em controle difuso, provocado pelo STF, e Senado não está obrigado, né, a suspender essa eficácia, não está obrigado, tá certo? É um ato discricionário, tá joia? Por isso que ele não está obrigado. A gente vai até colocar aqui, né, puxar uma setinha, facilitar a vida de vocês. Tranquilo? Limpeza, né? É um ato discricionário. Então, minha gente, olha só. Apenas em dito controle difuso concreto, não é possível que o Senado venha a suspender a eficácia dessa lei ou desse ato normativo conforme foi estabelecido aí. Os efeitos, aí o negócio complicou, né? Aí o negócio, minha gente, preste atenção. Rapaz, a gente tinha falado até então o seguinte, né? Que tudo era efeitos retroativos, né? Salvo se houvesse a dita modulação dos efeitos. Não foi?
Só que note aí, diferente. Efeitos ex-nunc, galera, tá vendo? Aí do meu lado, eu deixei anotado que, nesse caso de suspensão dos efeitos, a gente tem que ficar muito atento. Tudo que a gente estava estudando até agora, né, quando houvesse uma declaração de nulidade, né, sempre que eu me manifestasse sobre isso, sendo inter partes, era ex tunc, sendo erga omnes, seria ex tunc, podendo haver modulação de efeitos. Mas nesse caso específico, né, que o Senado vai afastar, perdão, vai suspender a eficácia, os efeitos da suspensão são a partir de agora, tá certo? A partir do momento em que o Senado, através desse seu pronunciamento, essa resolução, né, ele se manifesta no sentido de suspender a eficácia. Então aí vocês vão ter que ficar atentos porque isso é pegadinha, tá certo? Isso cai muito em prova, não é algo muito comum de vocês verem todo santo dia, mas olha aí, é uma diferença muito significativa que vocês têm que ficar atentos, né? Então, olha só, o Senado ele pode se manifestar também ainda, né, sobre leis que não sejam da esfera federal. A esfera estadual, a esfera municipal também podem ser abrangidas por essa suspensão de eficácia. Então, ó, cuidado aí extremo, né, sobre isso, porque queira ou não, vai ser cobrado de vocês em algum momento. Então, eu preciso que fiquem atentos, eu preciso que isso fique anotado. Embora o Senado, a gente imaginar, é um órgão federal, mas veja que ele está ali na qualidade de guardião do sistema federativo também. Então, ele tem que ficar atento a essa possibilidade, né, de suspender a eficácia dessas leis, tanto estaduais quanto municipais, que acabem extrapolando e afetando diretamente o conteúdo constitucional, tá certo? Existe, perdão, cadê? Pronto. Não se aplica a norma pré-constitucional, porque aí seria o caso de uma recepção, beleza, aí nada demais, nenhuma grande novidade. Mais um testezinho aí, gente, que vocês têm à disposição, teste 3. O teste 3 fala o seguinte, né? Vamos lá. Com o ato decorrente do controle difuso de constitucionalidade, a suspensão da execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional pela decisão definitiva do Supremo é realizada com... Aqui a gente vai discutir justamente a questão dos efeitos erga omnes, né? E ex nunc, ex tunc, inter partes ou não, né? Vamos lá. Letra A. Erga omnes e ex nunc automaticamente mediante trânsito em julgado? Não. Erga omnes? Não. Lembrando, né, gente? Olha só. O que está colocado aqui é o seguinte. Controle dito difuso. Controle difuso de constitucionalidade, os efeitos são interpartes. Para ser erga omnes, somente se houver o quê? Suspensão da eficácia pelo Senado, ou então naquela situação onde eu teria a dita súmula vinculante. Mas aqui a gente está falando sempre do Senado, né? Nessa questão vocês vão perceber que a gente está em todas as hipóteses A, B, C, D e E falando de possibilidade aqui do Senado, né, queira ou não, a participar. Havendo essa participação do Senado, perceba que vai ser erga omnes e necessariamente, como eu tinha dito, efeitos retroativos? Não, efeito a partir de agora. Então, a letra D de dado, né, com efeito, erga omnes e ex nunc por ato do Senado ante decisão definitiva do STF. É justamente a resposta reputada correta. Galera, o ponto 7, né, dessa aula é um ponto bem diferente, tá certo? É um ponto que já foi muito cobrado em prova, mas que precisa de um pouco de atenção de vocês, porque é uma matéria também que exorbita o direito constitucional, tá certo? Não vai ser somente uma coisinha aqui mais simplesinha. A gente precisa ter uma ideia de direito coletivo, de processo coletivo. Mas aqui, como não cabe aprofundar tanto, eu vou só colocar uma noção bem básica, tá certo? Para vocês. E a partir daí, acho que a gente já vai conseguir desenrolar esse ponto que está colocado à disposição, né? Que é justamente a discussão sobre os efeitos de uma decisão em sede de ação civil pública.
Pessoal, isso que está colocado aí são as espécies de direitos, né, coletivos que vocês têm à disposição para serem tutelados, né, pela referida ação civil pública, tá certo? Vocês vão ter direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, tá certo? E a ação civil pública é um mecanismo, né, é uma forma de eu exercitar esses direitos. Lembrando que, normalmente, quem exercita esses direitos são legitimados extraordinários, não é propriamente o titular do direito em questão. Então, muitas vezes eu tenho a Defensoria Pública, eu tenho o Ministério Público, ou então qualquer outro legitimado previsto em lei, ele poderá provocar o Judiciário para tutelar direitos de natureza o quê, ó? Difusa, por exemplo. Vamos colocar aqui o difuso, que é mais simples, né? O difuso seria um direito que eu não consigo determinar quem é o titular. É tão difuso de uma forma, né, que pode atingir, inclusive, os habitantes, os cidadãos de um país inteiro, como seria um caso de uma grave infração aí de natureza ambiental, um dano nuclear, tá certo, que atingisse o país completo, onde todas as pessoas que os habitantes, né, os brasileiros, tivessem sido lesionados ou lesados de alguma forma, tá certo? Então fica a dica, né, que os efeitos dessa decisão podem atingir, né, toda a extensão do território nacional. Aí fica aquela coisa, e agora, como é que a gente vai agir diante de uma situação onde, numa ação civil pública, eu tenho o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma determinada lei ou de um ato normativo? Será que em sede de conhecimento de uma ação civil pública, que olha só, vai ser julgada, sabe perante quem? O juiz de primeiro grau. Digamos que um juizinho aqui, tá certo, da comarca de, sei lá, Macaíba, por acaso venha a ser distribuído para ele uma determinada ação civil pública que tenha atingido o estado inteiro. Ou então, melhor, vamos dizer que o juiz federal lá em Mossoró resolveu conhecer de uma ação, de um dano ambiental, de um dano, sei lá, patrimonial, que atingiu o país todo. E aí? Será que esse juiz, que acabou de assumir como juiz federal, ele pode julgar uma determinada lei, um ato normativo, como sendo inconstitucional, considerando que os efeitos dessa decisão atingem o país inteiro? Olha só o tamanho dessa bronca, né? O que a gente estudou, né, é o seguinte: sempre que eu estiver tratando de controle dito difuso, no momento do dispositivo da sentença, eu não vou poder declarar a constitucionalidade ou declarar a inconstitucionalidade de nada. Eu vou somente dar o provimento judicial necessário para atender o que foi pedido pelas partes, né? Porque senão eu teria uma sentença que ultrapassa o que foi pedido, justamente uma extra petita. Só que aí vem, professor, mas nesse caso em específico, os efeitos dessa decisão realmente vão atingir o país inteiro? Vão. Só que a questão é, eu vou me manifestar sobre constitucionalidade? Não. A constitucionalidade é discutida em fundamento, mas não em dispositivo. E isso vocês precisam ficar muito, muito atentos, tá certo? Então, olha só. O que é que está dito aqui colocado para vocês, né? Vamos colocar no quadro, fica mais legal. Vamos lá. Olha só, gente. Pode afastar a aplicação de lei ou ato normativo, mas nunca na parte dispositiva da sentença, tá certo? Só posso fazer isso na parte da fundamentação. Então, embora eu diga, estou afastando a aplicação para as partes, e considerando que as partes são todos os cidadãos do Brasil, não interessa. Ainda assim, eu não posso retirar aquela norma do ordenamento jurídico. Só quem tem essa possibilidade é uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato, ou então naquela hipótese em que o Supremo se manifesta em sede de controle difuso e remeta isso aí ao Senado e o Senado suspenda a eficácia, tá certo? Mas em sede de ação civil pública, aquela que é julgada por um juiz singular, não dá, tá certo? Isso aí não tem condições. O que vai acontecer é que os efeitos dessa decisão, proferidos aí, obviamente,
dentro do dispositivo realmente vão atingir, muitas vezes, o país inteiro, caso a gente esteja falando de uma decisão que trata de direito difuso. Mas, sobre a constitucionalidade, lembrem, a constitucionalidade vai ser reconhecida ou será afastada da determinada lei ou ato normativo, mas sempre numa situação onde eu estou avaliando isso como fundamento da decisão. Tranquilo? Então, esse ponto, ó, cuidado. Se eventualmente eu me manifestar na ação civil pública sobre a constitucionalidade na parte dispositiva, eu estarei fazendo o quê? Usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, por exemplo, um ADI ou uma ADC, o que não é admissível de forma alguma. Então, embora eu tenha essa extensão um pouco maior, né, bem maior na verdade, da competência territorial numa ação civil pública, a brincadeira é diferente, tá certo? A gente tem que ficar muito atento a isso daí. Então, até recomendo que vocês voltem aí, vejam de novo isso que eu acabei de explicar, porque é um ponto importante. E caso precisem, em sala de aula a gente revisa esse ponto para ficar tudo bem fechadinho, tá certo? Gente, com relação à abstrativização do controle dito concreto, né, a gente já até colocou em sala de aula, a possibilidade de termos súmula vinculante e também a questão da repercussão geral no recurso extraordinário, sendo que um recurso extraordinário, sendo julgado com repercussão geral e tudo mais, existe a possibilidade do Senado suspender a eficácia da lei, tá certo? Isso a gente já tinha falado, e agora também não é o momento para que nós tratemos de maneira aprofundada, né, pormenorizada, de súmula vinculante. Se der tempo, né, que eu espero que dê, a gente ainda vai ter uma aula onde nós trataremos com devido cuidado, né, com devida profundidade, sobre o procedimento de edição de súmula vinculante. Mas vocês já sabem muito bem que a súmula vinculante, né, com os efeitos vinculantes, poderão atingir todos os demais órgãos do Poder Judiciário, inclusive o STF no que diz respeito aos seus órgãos fracionários, só não vincula o plenário, mas as turmas do Supremo ficam vinculadas pela própria súmula, e também o executivo inteiro. Lembrando que o legislativo não fica vinculado pela súmula, tá certo? Tranquilo? Então, continuando. No slide 12, vamos lá. Abstrativização do controle concreto, tendência contemporânea, né? A gente tem aqui também a parte do novo Código de Processo Civil, né? Que a gente já até leu uma parte no 927, que diz o seguinte: determina a obediência às decisões, enunciados e orientações de instâncias superiores e do próprio tribunal. Beleza. 927 é interessante porque ele, de certa forma, agiliza o procedimento, mas não é algo vinculante. Na verdade, dispensa a remessa dos autos, né, para efeito de recurso, mas não é vinculante propriamente dito. Jurisprudência. A gente tem aqui uma situação também do STF, né, que tornou erga omnes a decisão em sede de mandado de injunção. É uma decisão isolada do Supremo, mas, vamos lá, é uma decisão isolada, mas muito importante, que traz uma repercussão muito interessante para a gente, porque mandado de injunção, galera, como eu disse a vocês, é uma ação, mas não é uma ação relacionada a controle de constitucionalidade concentrada, é uma ação constitucional, como é o habeas corpus, como o mandado de segurança, que interessa somente, muitas vezes, a parte que está ali, né, pleiteando. E o Supremo disse, nesse caso específico, essa decisão, desse mandado de injunção 708 do Distrito Federal, acabaria se estendendo para o país inteiro, tá certo? Porque teria efeitos erga omnes. Então, é uma decisão bem controversa que está colocada para vocês e também bastante inovadora. De todo modo, vale a pena vocês lembrarem que já houve esse tipo de decisão, embora não seja a decisão que prevalece, né? Não é o entendimento que prevalece. Outro problema, galera, que a gente já até mencionou aqui, né, a forma como o controle difuso foi transportado para o sistema brasileiro. Isso foi falado na aula antecedente, na aula 5. Eu disse a vocês que o nosso sistema de controle difuso não é igual ao sistema norte-americano, onde existe o stare decisis, né, que é o sistema de vinculação de precedentes, e que tem esse efeito de vincular os tribunais que estão abaixo da Corte Constitucional, né, mesmo que em sede de controle difuso. Esse efeito, como eu já disse também, se chama binding effect, né, que está aí colocado para vocês no final. Então, lembrando, né, só aquilo que já tinha sido colocado para os senhores anteriormente. Pessoal, teste 4 colocado aí para vocês, né, nosso último teste antes de encerrar a aula 6, né, que a gente vai emendar na aula 7 também. A resposta dela é o seguinte, vamos lá, vamos ler. O Ministério Público ajuiza uma ação civil pública para anular a licitação baseada em lei municipal, que alega ser inconstitucional por afrontar o artigo 37 da Constituição. Perceba que aqui a gente está tratando de controle dito o quê?
difuso. E controle difuso pode questionar, não precisa ser um ato normativo de caráter geral, pode ser uma licitação, está envolvida ali somente a administração e alguns particulares, né? Então, olha só, não cabe questionamento incidental da inconstitucionalidade em ação civil pública? Cabe, a gente já disse. O cuidado é, a gente não pode se manifestar em dispositivo. Na parte dispositiva, no comando, não posso declarar não posso declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Eu vou lá decidir concedendo ou negando o pedido da parte, mas só vou me manifestar sobre constitucionalidade na forma de fundamento, né? A letra B, só um instantinho. Letra B. O questionamento incidental da inconstitucionalidade numa ação civil pública só é cabível em relação à lei federal? Controle difuso, já disse, lei federal, municipal, estadual, da moléstia dos cachorros. Não interessa de onde vem essa lei. Ato normativo também não. O interessa aqui, na verdade, é dar solução para o problema que foi colocado, né, pelas partes. Então, a questão do que vai ser controlado, o objeto que vai ser controlado, isso aí é irrelevante para a gente, né? Letra C. A declaração incidental da inconstitucionalidade de uma lei nos autos de uma ação civil pública gera efeitos erga omnes? Não, entre as partes, né? Letra D. É cabível o questionamento incidental da inconstitucionalidade nos autos de uma ação civil pública, mas seus efeitos ficam restritos apenas às partes e somente naquele caso concreto. Lindo, maravilhoso, perfeito. Tudo que a gente estudou está aí colocado para vocês nessa letra D. E a letra E, obviamente, está fora, né? Então, gente, encerramos, né, esse slide número 6, lindo, maravilhoso, e agora a gente começa o conteúdo da unidade 2. Viva, a gente terminou, né? Então, galerinha, que bom, né? Conteúdo da primeira unidade, prova da primeira unidade é esse. Não é nada de muito complicado, bem simples, para falar a verdade, né? Envolve, inclusive, um conteúdo que vai ser cobrado no exame. Isso aí a gente tem que ficar atento, né? Perceba que só não vai ser cobrado no exame o conteúdo daquelas duas primeiras aulas, né, que falava de processo, Constituição e processo, processo constitucional, direito constitucional processual, aquela relaçãozinha lá, realmente só vai ser cobrado na minha prova, mas não na prova do exame. Então, aula 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, provavelmente, serão objeto da prova do exame. É conteúdo demais, eu sei. Mas é óbvio que alguns pontos aí centrais vocês precisam gravar com um pouco mais de cuidado, porque de fato serão eles que serão cobrados, serão apreciados, né, na dita prova. Então, gente, vamos começar a nossa brincadeirinha com a aula 7, né? A aula 7 está aqui colocada para vocês, né? Ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de inconstitucionalidade. Colocadas aí, né, nessa aulinha linda, maravilhosa, toda bonitinha, cheia de coisa colorida, coisa mais arco-íris do mundo, né? Então, vamos lá. Os objetivos de aprendizagem, galera, são bem interessantes, né? Aqui realmente novidades para vocês, porque os da aula passada a gente já até tinha estudado com um pouquinho de cuidado no momento anterior, né? E aqui o que é que nos interessa? Vamos lá. Informar quais são as ações de controle concentrado de constitucionalidade previstas na Constituição. Isso aí a gente já viu, de certo modo, mas vai caber a nós ficarmos atentos àquelas que têm previsão na Constituição e aquelas que não têm. Lembrando, né? ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, vocês já ouviram falar. A direta de inconstitucionalidade por omissão, a declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essas aí realmente são mais relevantes. Elas nós vamos estudar com mais cuidado. A dita representação interventiva e o controle estadual, eu ainda vou ver se nós vamos ver em sala ou não. Mas essas 4 primeiras, de fato, a gente vai ter que pegar pesado, vai aprofundar legal, tá joia? Aqui tem também o seguinte, explicar no que consiste a pertinência temática e apontar quais são os legitimados que devem apresentá-la, né? Diferenciar as atuações do PGR e da AGU nas ações de controle de constitucionalidade, eu já adiantei isso para vocês em sala, né? Mas aqui a gente vai revisitar. E explicar por que não cabe contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição no processo objetivo de controle. Pessoal, lembrem que isso daqui a gente já até tinha estudado, né? Em sala de aula, naquelas 2 primeiras aulas. Eu disse a vocês, uma coisa são esses princípios sendo aplicados para o processo em geral. Outra coisa diz respeito ao processo de controle objetivo.
No controle objetivo, a gente não tem parte propriamente dita. E se não tem parte, obviamente, vários dos princípios processuais que têm previsão constitucional serão aplicados de maneira adaptada, né? A gente vai ter que ver no que cabe e naquilo que não cabe, tá certo? Então, minha gente, olha só, o nosso primeiro slide, né? Ele é relativamente simples, né? Coloca para a gente que o surgimento do controle concentrado de constitucionalidade aconteceu no ano de 1934, né? Pela criação da dita representação de inconstitucionalidade. A representação de inconstitucionalidade, essa que está colocada para vocês, nada mais é do que o antecedente histórico, né, daquilo que a gente tem hoje como sendo a ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade está prevista na Constituição Federal, tá certo? No artigo 102, inciso 1º, a linha A, primeira parte, né? Mas ela também está prevista na lei que a gente acabou de falar, né? Que é justamente a lei 9868 de 99. Deixa eu ver aqui, pronto, acho que agora deu para ver, né? Lei 986899. Essa lei, ela trata justamente, né, desse processo envolvendo a DI por omissão e ação declaratória. Na ADPF, a gente vai ver uma lei diferenciada, tá certo? Mas, de todo modo, percebam que, desde 1934, nós já tínhamos, né, mecanismo interessante colocado aqui para a realização desse controle de constitucionalidade perante quem? Perante o Supremo. A Suprema Corte teria essa função, né, de órgão gestor, né, de órgão interpretativo oficial da questão constitucional. Então, gente, aqui a gente vai ter que ficar atento, né, a essas 4 ações, a gente vai ter que saber quais são elas, quais são as diferenças, né, essas nuances que existem aí entre um e outro, e ver também o seguinte, que 2 delas são basicamente a mesma coisa. A ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade são basicamente a mesma coisa, mudando somente o que? O sinal, né? A gente diz assim que são ações de sinal trocado, ação dúplice ou ambivalentes. Por quê? Queira ou não, se eu estou questionando a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo através de um ADI, pode acontecer do Supremo chegar lá e se manifestar dizendo que ela é constitucional. Então, o improvimento dessa minha ação significa o provimento de uma declaratória. Então, é basicamente o seguinte, vamos lá, colocar aqui no quadro. Se liga aí, isso aqui é bem legal, certo? Olha só como é bonitinho isso, bem massa. Estou questionando a constitucionalidade de uma lei A, beleza? Supremo, ele vai se manifestar, né? Pessoal, olha só como é legal isso que está colocado aí. Questionamento, né, em torno da constitucionalidade da Lei A. Está aqui colocado para vocês. STF, em sede de ADI, ele foi provocado a se manifestar sobre a constitucionalidade de uma lei. A ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu estou dizendo, né, na qualidade de autor dessa demanda do legitimado, que essa ação ela é inconstitucional. O meu pedido é para que seja declarada a inconstitucionalidade.
Então, se eu tiver o meu pedido provido, né, conheceu do processo e deu provimento, a norma vai ser o quê? Retirada do texto constitucional. Tudo bem. Agora, se acontecer o oposto, né, como eu disse a vocês, sinal trocado, houver o improvimento significa o provimento de uma declaratória, né? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou declarar a constitucionalidade. Então, a gente tem que ficar entendendo o seguinte, a ADI é a mesma coisa da ADC. A ADI é a mesma coisa, a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, é a mesma coisa da ação declaratória de inconstitucionalidade no que diz respeito ao objeto bem parecido, vamos lá, é basicamente a mesma coisa, só que uma inverte, é a polaridade que inverte. Uma, eu estou objetivando declarar a inconstitucionalidade e outra eu quero declarar a constitucionalidade. Então, o improvimento da minha ação gera o provimento da outra. E o provimento da minha ação gera o improvimento da outra. Ou seja, são ações similares, mas que têm um sinal trocado. Resumindo a brincadeira, sempre que eu tiver a provocação do órgão de controle, na hora que o Supremo for questionado a se manifestar numa ação direta, e eventualmente depois for distribuída uma ação declaratória, elas têm que ser julgadas em conjunto, porque, queira ou não, o resultado de uma necessariamente vai afetar o da outra. Então tem que ser distribuído, tá certo? Em independência. A gente não pode ter isso tramitando solto, não pode ter um julgamento aqui e outro depois. Tudo tem que ser o quê? Acumulado. Então, olha só, o que é que está sendo colocado para a gente aqui nesse ponto? A ação declaratória ela foi inserida na Constituição em 93, né? Em 99, como eu disse a vocês, nós tivemos a dita lei, que fala da ADI e da DC. E olha o seguinte, caráter dúplice ou ambivalente, processadas em conjunto quando houver identidade de objeto. Admite-se a acumulação das ações. Tudo bonitinho, tudo simples até então. Acumular as ações seria nada mais do que entrar com as duas em conjunto, tá certo? Fazer com que ambas sejam o quê? Distribuídas em apenso, né? Elas vão ser apensadas, vão se tramitar em conjunto e, obviamente, todas vão ser julgadas em conjunto, necessariamente. Com relação à fungibilidade, existe também, né, o reconhecimento da fungibilidade, né, do ponto de vista do controle objetivo de constitucionalidade. Então, pode acontecer, por exemplo, salvo situações bem grosseiras, de eu ajuizar uma ADPF e ela ser reconhecida como ADI, de eu entrar com ADI e essa ADI ser reconhecida como uma ação declaratória, uma ADC, e não tem problema nenhum, porque, queira ou não, o intuito é provocar o Supremo se manifestar sobre a constitucionalidade da lei ou do ato normativo. Se isso daí tiver ok, não vai ter problema nenhum que eu venha ingressar com o nome errado, desde que não sejam situações grosseiras, tá certo? Então, não havendo erro grosseiro, nada impede que uma seja conhecida como a outra. Isso aí já é consagrado na jurisprudência. E, gente, eu disse que a gente ia se estender muito, mas aqui vai ser o nosso último ponto da aula de hoje, que é justamente a questão da legitimidade ativa, tá certo? Um ponto interessante, né, é que a legitimidade ativa já foi trazida para nós aqui no artigo 103 da Constituição Federal. O artigo 103, eu sugiro que vocês abram aí, tá certo? Até porque a gente vai precisar grifar algumas coisas. Ele traz 9 incisos, né? E esses 9 incisos, sendo bem sincero com vocês, vão precisar decorar, todos. Eu não sei se vocês já viram, mas em sala de aula eu já falei umas 2 ou 3 vezes, né? Que quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória e até mesmo a DPF são justamente esses 9 que estão aí. Presidente, mesa de Senado e Câmara, mesa da Assembleia Legislativa, governador de Estado, PGR, Conselho Federal da OAB, partido político com representação nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. São essas figuras aí que têm essa legitimidade extraordinária para propor as referidas ações de controle, tá certo? Conforme a gente já tinha colocado anteriormente. Só que aí tem um detalhe interessante que é o seguinte, existe um problema no que diz respeito à legitimidade, ser uma legitimidade universal e uma legitimidade especial. A legitimidade universal permite que eu entre com qualquer uma dessas ações, independentemente de comprovar pertinência temática com relação ao que eu venho a discutir. Isso quer dizer o seguinte, esses 3 sujeitos que estão grifados em amarelo, que é a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF, governador de Estado e Distrito Federal, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional,
só pode ingressar com as ditas ações de controle se tiver pertinência com o objeto, com a sua função. Por exemplo, o governador do estado não pode discutir a constitucionalidade de uma lei federal que não tenha nada a ver com a, a sua atuação como governador do estado X, do Rio Grande do Norte, por exemplo, da mesma forma que a Assembleia Legislativa. E também a confederação sindical e entidade de classe também não pode discutir direitos que estejam fora das suas atribuições como órgão sindical, órgão relacionado mais a atribuições de direito trabalhista, né? Então, percebam que nesses casos específicos, a gente precisa ter legitimidade especial para esses entes, e isso daí é chamado por nós, né, de pertinência temática. A pertinência temática nada mais é do que demonstrar que o tema que está sendo questionado, a lei ou ato normativo que está sendo questionado, goza de uma pertinência com a finalidade institucional, né, do órgão que está aqui colocado. Assembleia Legislativa ou Câmara, governador do Estado, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Lembrando, está tudo grifadinho aí do lado, eu preciso que vocês marquem no vade-mecum de vocês, no artigo 103 da Constituição. Com relação à capacidade postulatória, galera, é o seguinte, capacidade postulatória, vocês já devem ter estudado em processo civil, é justamente aquela capacidade que eu tenho de fazer pedido. Geralmente eu preciso de alguém, né, que tenha uma inscrição na OAB. Alguns dos entes colocados aqui independem de capacidade postulatória, né? Só que alguns deles precisam. Quais são esses entes que precisam de capacidade postulatória? Partido político e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, para todos os demais, não há necessidade de termos um advogado signatário. Eu posso entrar na qualidade de presidente da República, independentemente de ter qualquer advogado assinando aquela peça, aquela ADI. Agora, no caso de governador, agora, no caso de partido político e confederação sindical, não tem para onde correr. Precisa ter um advogado que assine a peça, porque do contrário, não será conhecido, tá certo? Aí a gente vai ter um vício formal que vai impedir o conhecimento dessa ação. A gente também tem aqui uma disposição colocando que esse rol não pode ser interpretado de maneira ampliativa. Todos esses legitimados que estão colocados aqui são só eles mesmos, não posso ampliar, fazer interpretação e dizer que mas se o presidente da República pode, o vice também pode? Não, não pode. O vice só poderá ingressar com a ADI se ele estiver no exercício do cargo. Do contrário, ele não poderá. Professor, mas e a mesa do Congresso Nacional? Se o Congresso estiver reunido em uma sessão unicameral, pode? Também não. Aqui a gente está falando de mesa de Senado e mesa de Câmara, então não cabe interpretação que amplie, beleza? Então, muito cuidado com isso daí. Não cabe vice-presidente da República, não cabe mesa de Congresso, tem que ser bem decorado mesmo com essas hipóteses. E acreditem, é bem provável que caia alguma pegadinha miserável dessas aí na prova lá do Exim, tá certo? Então já estou avisando para vocês ficarem atentos, tá joia? Com relação às entidades de classe, membros devem se dedicar a uma determinada atividade profissional econômica, âmbito nacional e ao menos um terço dos estados, galera. Isso daí vai ficar para a nossa aula presencial da próxima semana. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí a aula, né? Não foi uma aula tão extensa assim como eu tinha previsto, até porque nós já tínhamos visto boa parte da aula 6 em sala de aula, mas, de todo modo, eu acredito que tenha dado para recapitular alguns pontos, né? E ver, pelo menos de uma forma mais cautelosa, nessa primeira parte aí que envolve as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Desejo a todos vocês uma excelente aula, uma excelente semana. E, se Deus quiser, a gente se encontra semana que vem para o nosso encontro. Estou ansioso para nos encontrarmos, né? Colocarmos o papo em dia. Se Deus quiser, a gente vai conseguir cumprir com nossa meta dentro do prazo. E conforme prometido, né? A disponibilização da aula vai ser feita com antecedência, de modo que não haja prejuízo nenhum de conteúdo a vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.